Ano eleitoral, esse ano aqui não teve aquela história, né, de o ano só começa depois do carnaval, não. Caso Master, sequestro do Maduro e as eleições aqui já pegando fogo, aliados do governador Tarcísio nesse sentido, né, na linha do que a gente tem informado aí nos últimos dias, semanas, e deixa as colaborações para a gente seguir na cobertura, queridos e queridas. Estão decepcionados com ele de um lado, de outro, meio ridicularizando a submissão que ele apresentou ao Bolsonaro, né, aí visitá-lo na Papudinha, aceitar sem nenhum tipo de contestação, vamos dizer assim, a candidatura do Flávio Bolsonaro. Pior que ele começa a tomar fogo de todos os lados, né? Porque os bolsonaristas acham que ele está muito na exaltação do Flávio. Os aliados de outrora, né, os dos da centro-direita ali, PSD e tudo mais, lembrando que o Caiado foi para o PSD e o PSD está falando em candidatura própria. Então, né, frustrados com o Tarcísio não ter se lançado à presidência da República. O próprio Kassab do PSD falou, ter gratidão é uma coisa, mas submissão é outra. Aquele jeito Kassab, né, uma crítica bem velada, tal, falou que entende a gratidão e tudo mais, mas que, né, quando tem o mais é sempre aquela coisa, né, meus caros, minhas caras. Você toma uma porrada do Kassab, é porque você precisa tomar um rumo na vida. Tomar uma cutucada dessas do Kassab, realmente é para você tomar um rumo na vida, falar, olha, ô cara de areia mijada, dá um jeito na tua vida. O Tarcísio, eu sempre insisto muito aqui, o Tarcísio, ele é dramaticamente burro, talvez seja uma das figuras mais burras da política nacional. E eu não falo isso por implicância. Quem tiver a paciência de procurar nos arquivos da Piauí uma matéria chamada Piruta, ele não vem a Piruta de novo, mas Piruta daquelas de aeroporto, que vão de acordo com o vento, mostram as idas e vindas, os recuos e avanços do Tarcísio, e foca principalmente no que ele fez depois do tarifaço. Ele tomou um avião para ir almoçar com o Bolsonaro no momento em que o Brasil sofria um boicote brutal por parte dos Estados Unidos. A semana passada ele já ia visitar o Bolsonaro, desistiu na última hora, e agora vai e visita, se curva ao Bolsonaro, beija os pés do Bolsonaro e aceita a candidatura do Flávio. Então ele não sabe para onde vai. Mas isso é natural, temos que estender a história do Tarcísio. O Tarcísio é um burocrata de segundo time, é um burocrata de segundo escalão, trabalhou no governo Dilma, trabalhou no governo Bolsonaro, e ele, sem o apoio do Bolsonaro, ele não é nada. Ele queria ser candidato a deputado. O Bolsonaro forçou ele a ser candidato a governador de São Paulo. Ele não acreditava, entrou porque o Bolsonaro insistiu. E é isso, ele está mostrando que ser o Bolsonaro ele não é rigorosamente nada. Ter exercido durante 4 anos o governo do estado mais importante do país, do ponto de vista populacional e econômico, não deu para ele a menor musculatura política. Me lembra aquele poema do Fernando Pessoa, que ele nunca deve ter lido, não sou nada, nunca serei nada, fora isso tenho todos os sonhos do mundo. É isso. Sem a poesia e sem o lirismo do Fernando Pessoa, nosso querido cara de areia mijada, nosso querido Tarcísio não é rigorosamente nada sem a bênção do bolsonarismo. Ele se curvou aos fatos. Se ele não é nada, tem mais a que obedecer e ficar quieto. Submisso. E aí eu faço uma pequena confissão aqui. Eu fumo porque eu nunca me contentaria em ser chamado de fumante passivo. Então, para não ser o passivo, eu resolvi fumar também. Então, eu não sou um fumante passivo, eu sou um fumante ativo. O Tarcísio deveria ter isso em mente também, né? Não ser o submisso, o passivo da família Bolsonaro. Não, e a entrevista dele, saindo da Papudinha, foi uma das coisas mais engraçadas do mundo. Porque foi o que irritou os aliados. Talvez eu tenha errado a conta, mas ele, Rafinha, ele falou 278 vezes que não era submisso. Eu vou dar uma lição para o Tarcísio, se estiver nos ouvindo. Tarcisinho, meu amor, se você precisa falar 278 vezes que você não é submisso, é porque você é submisso. E vamos lembrar que quem se soltou essa de submisso na cara dele foi o Kassab, que geralmente é um cara muito político, um cara muito de bastidores. O Kassab ter dado essa esfrega na cara dele em público é porque passou da conta a submissão do Tarcísio. Mas, enfim, é isso. Tarcísio, durante algum tempo, a mídia hereditária tentou fazer dele um candidato viável, esperava que ele trouxesse um outro Paulo Guedes para assessorá-lo, uma política super liberal, cheia de privatizações.
Mas o fato é o seguinte, as privatizações de São Paulo foram desastrosas. A da Enel, que veio da época do Covas, vamos lembrar, não foi recente, trouxe esse desastre da questão da alimentação de energia elétrica em São Paulo. E a da Sabesp, que ele jurou que ia dar certo, que não ia aumentar o preço da água, já aumentou em 6%. Então, essa visão privatista que ele tem do universo dos serviços públicos leva a esse tipo de desastre. E você viu a informação de hoje que empresas ligadas e suspeitos ali no caso Master queriam comprar as estatais que ele botou à venda, a Sabesp inclusive. O doador de campanha dele é o Zetel, né, cunhado ali do Vorcaro, da Lagoinha, a gente falou bastante sobre isso, e está tomando pancada. Inclusive, acho importante a gente mencionar até, queridos e queridas, quem está frustrado, né, quem está decepcionado, porque tem esses aliados ali, PSD, gente do Centrão, tudo mais, os bolsonaros não é que estão tão empolgados com a campanha do Tarcísio, mas pega até a gente da imprensa, né, tem uma elite aqui do mercado financeiro, tudo mais, de São Paulo, obviamente, mas até do Rio, eu diria, que torcia muito pelo Tarcísio, né, entendendo que ele era mais moderado que o Bolsonaro. Esse espectro tem muita representação na grande imprensa. O Otávio Guedes ainda é dos mais críticos ali, que a gente pode dizer à direita na grande mídia, talvez, né, mas ele ironiza aqui, chega essa situação humilhante, ele ironiza, querida, encolhi o Tarcísio, ele diz que deveria ser o filme do Bolsonaro e com a história, né, governador se apequena com a união da direita moderada, isso falando da filiação do PSD, né, no meio de tudo isso. Isso é uma coisa importante que se levanta. Eu estou falando muito, mas é porque eu quero só esgotar esse assunto. O Flávio Bolsonaro se apresenta como um bolsonarismo moderado. O Tarcísio se apresentava como bolsonarismo moderado. Não existe bolsonarismo moderado. É importante que isso fique claro. O bolsonarismo não é exatamente uma corrente de pensamento, mas ela tem inspirações nazifascistas, supremacistas e por detrás disso vem a ideologia do ódio, pregar ódio contra minorias. Não é possível moderar o bolsonarismo. O que seria o golpe de um bolsonarista moderado? Ao invés de matar o Lula, o Alckmin, o Alexandre de Moraes e o Zé Dirceu, mataria só metade deles. Não dá para você moderar um pensamento que é derivado do ódio, que não tem um substrato intelectual que forme o que é o bolsonarismo. Ninguém pode definir o bolsonarismo como ideia. O bolsonarismo é essa combinação de fascínio pela ditadura, ódio e algumas pitadas neoliberais trazidas pelo Paulo Guedes e que, por sinal, não conseguiu emplacar. Portanto, não dá. O bolsonarismo moderado é uma bobagem. Não podemos falar em bolsonarismo moderado. Não se modera aquilo que é baseado no ódio e no desprezo pelos adversários. Bom, deixa eu só aprofundar um pouquinho rapidamente o que o Rafa comentou, que é uma ligação do escândalo do Banco Master com o governo de São Paulo. De fato, o Vorcaro teve reunião e tentou conseguir dinheiro do BNDES para comprar a Sabesp. Não conseguiu comprar a Sabesp, mas conseguiu comprar a Agência de Águas de São Paulo, a AMAI. Junto com quem? Nelson Tanuri. A gente já falou do Tanuri, que apareceu aqui logo que estourou o escândalo do Master. Então, hoje saiu o que é uma ligação, é óbvio, a gente está forçando a barra, mas é uma ligação do escândalo do Master com o governo de São Paulo. Desculpa, diz muito que é o capitalismo e tudo mais, né? Manda ver, queridíssimo. Bom, antes de começar, eu só queria mandar um beijo para Dani. Dani, minha amiga, me teve do meu lado em momentos ruins, momentos bons. Tá um prazer ter ela aqui conosco. Obrigado. Obrigada, Dani. Depois vou te chamar para conversar. Mas, enfim, vamos falar do Tarcísio, vamos falar mal do Tarcísio. A derrota do Tarcísio, ela não aconteceu essa semana. Não aconteceu com ele ouvindo do Bolsonaro que o Flávio ia ser presidente. Ela aconteceu quando essa decisão foi tomada. E ela aconteceu porque o Tarcísio e junto dele a ala política que está com ele, porque eles não entenderam uma coisa muito, muito, muito simples, que é o seguinte: eles acreditavam que o Bolsonaro preferia ganhar com alguém forte, mas isso não é verdade. O Bolsonaro prefere perder uma eleição se isso significar manter o poder na família. Tá? É melhor ter alguém de esquerda no governo do que alguém de direita que não é o Bolsonaro. É assim que eles pensam. Por quê? Porque no momento que tem alguém de direita que não é o Bolsonaro no governo,
vai ter alternativa, isso gera alternativa. No momento, porque assim, as pessoas que votam na esquerda vão votar na esquerda, as pessoas que votam na direita vão votar no Bolsonaro, em quem o Bolsonaro vai falar. No momento que o Bolsonaro fala alguém fora da família como candidato, no momento que nós temos essa pessoa, eles vão parar. O voto da direita passa para essa pessoa. E o voto que passa, que sai do Bolsonaro, pode não voltar. E é isso que eles não querem. É isso que eles não viram que o Bolsonaro está fazendo. Esse é o jogo. E quando o Bolsonaro percebeu isso, que pode ter certeza foi lá no início, foi lá na época da Michelle, quando eles perceberam isso, beleza, vai para o Flávio. Mesmo que o Flávio perca, é melhor que o Flávio perca do que outra pessoa de direita ganhe. A lógica é essa. Muito bem. Mais do que isso, se me permite um complemento, o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, embora tenha todas as suas fraquezas e um passado cheio de coisas ruidosas, a compra de uma mansão sem ter recursos para isso, aquela fantástica loja de chocolates no Shopping da Barra, a ligação com Queiroz, enfim, ele tem uma história muito complicada de vida. Mas, de qualquer forma, num sonho, eventualmente, ele ganha musculatura para tentar disputar as próximas eleições. As atuais, seguramente, ele perde, não tem a menor dúvida sobre isso. Mas, de repente, ele ganha capital político durante a campanha para se viabilizar como um grande nome da direita, não nestas eleições, que, repito, ele vai perder, não tem a menor dúvida, mas nas próximas. E daí a Júlia tem razão. Como é uma mentalidade de máfia, como é uma mentalidade de gangue, é melhor que você deixe tudo dentro da família do que abrir para estranhos. A própria Michelle não é considerada da família. Vamos lembrar que Carluxo odeia a Michelle. Michelle apoiou a candidatura do Tarcísio quando deu um like numa postagem da esposa do Tarcísio, quando ela falou que o marido dela era o CEO que o Brasil precisava, e ela ficou muito contrariada, para não usar outra palavra, quando foi anunciada a candidatura do Flávio Bolsonaro pelo marido, sem que ela fosse informada antes. Então, a Michelle também não é parte do núcleo da família. O núcleo da família é aquele que tem o DNA do Jair Bolsonaro. E é para essa gente que ele vai dar o seu spoiler. É isso. O que é muito coerente com o Deus, Pátria e Família que ele tanto defendeu. Lembrando ainda que pode vir Tebet aí para disputar o governo de São Paulo com ele, apesar dele ter um favoritismo nada desprezível, né, uma aprovação bem forte, quem sabe aí não crescem as pesquisas Tebet ou Haddad, né, vai ficar entre um deles. A Tebet está dando umas declarações à imprensa, o Hugo Mota respondeu ele agora, ela agora está cenário eleitoral já... São Paulo nunca decepciona na hora de decepcionar. Eu lamento informar para vocês, mas o Tarcísio já está reeleito. São Paulo nunca decepciona. Quando se trata de decepcionar, São Paulo nunca surpreende. Vão votar novamente no Tarcísio, embora a administração dele seja desastrosa, embora a administração da capital do Ricardo Nunes também seja desastrosa, e apesar de operações criminosas como esse banho de sangue que ele promoveu aqui no litoral paulista, onde eu moro. Nós vamos lembrar, o Cláudio Castro também promoveu um banho de sangue e a popularidade dele aumentou. As pessoas pobres e pretas, que são as principais vítimas desses massacres, não percebem que são eles que estão sendo massacrados. É difícil a gente entender essa percepção de que as ações policialescas do Tarcísio são absolutamente racistas e preconceituosas. Ixi, agora os caras aumentaram bastante o som. Cara. Agora, complementando isso que o Renzo falou, não tem caminho mais rápido a condição de... Não a candidatura, mas a condição de presidenciável do que o governo de São Paulo. Nós vimos nos últimos 10, 15 anos, várias pessoas foram alçadas ao cargo de governador de São Paulo. No final do seu primeiro mandato, tinham a condição de presidenciáveis e elas não entenderam que a condição de presidenciável não significa que você vai ganhar, não significa que você vai fazer uma campanha boa. Então você tem duas opções. Ou você parte para mais 4 anos do governo de São Paulo, ou você perde uma eleição. É interessante isso. E o que as pessoas não perceberam? O nome que me vem na cabeça agora é do João Dória, mas vocês que são aí da região sabem melhor que eu. A segurança que daria para uma pessoa passar 8 anos no governo de São Paulo.
sabe? Não precisa, não, e não ignora se é de direita, se é de esquerda. Faz um bom governo, fica, eu me comprometi a ficar 8 anos no governo de São Paulo, fiquei 8 anos, tá aqui meus resultados, isso melhorou, sabe? Fidedigna ao Estado, sabe? Imagina chegar numa eleição presidencial com o Estado de São Paulo inteiro falando bem de ti, e sem essa carga de, eu podia ter ficado no 8 anos, fiquei só 4, porque meu objetivo não era São Paulo, meu objetivo era presidente, sabe? O Tarcísio tem esse caminho pela frente, ele não jogou esse caminho fora ainda. Ele pode fazer 4 anos sólidos, duvido que faça, mas tem possibilidade, pode fazer 4 anos sólidos no estado de São Paulo, daqui a 4 anos ele chega um governador, um candidato ainda mais forte, independendo menos do Bolsonaro. Mas não, ele tá fazendo mimimi por causa disso. A política tá muito bizarra. Mas é impressionante isso, a mídia, uma parte da Faria Lima, botou na cabeça dele que ele tinha potencial para se tornar o presidente, e ele acreditou. Aquela fala dele de o Brasil precisa de um novo CEO, depois o posto da mulher dele também desastroso, novo CEO para o Brasil, é meu marido. Ao invés de fazer isso que você falou, que é lógico, já que São Paulo tem condições, tem proporções de país, em termos de economia, de população, tudo isso. Não, eles colocam na cabeça que eles são. Dória fracassou, Maluf fracassou, nenhum governador de São Paulo se tornou presidenciável. É impressionante como São Paulo não consegue ter essa proporção. Aliás, se alguém falasse para a gente há 8 anos atrás, ou há 10 anos atrás, que algum dia Bolsonaro seria presidenciável, se alguém falasse na época das eleições que Fernando Collor seria um presidenciável para ser levado a sério, ninguém acreditaria. Essas candidaturas presidenciáveis, elas saem do meio do nada. A Dilma não, ela teve o apoio do Lula, então ela vinha de uma série de sucessos, apesar de ser uma desconhecida, houve uma construção da imagem dela. Mas, como a Julinha apontou, São Paulo, embora tenha todo esse capital, toda essa projeção, não consegue fazer um governador, não consegue ter pessoas que extrapolam as fronteiras de São Paulo. É isso. Não custa lembrar ainda que o Dória, o último governador que se jogou presidenciável, saiu da política porque foi queimado, que se queimou ali com os bolsonaros, queimou com o próprio partido, se queimou com todo mundo. Agora o PSDB está voltando para as mãos do Aécio Neves, minha gente. Aécio Neves, cara, quem diria? O Dória, ele foi uma bomba de autoimplosão. O Dória foi colocado no PSDB e conseguiu destruir o PSDB. Ele brigou com as lideranças cabeça branca do PSDB. Ele tem um ego assim, absolutamente brutal. Ele implodiu o PSDB, um partido que fez o candidato a presidente, que fez o presidente durante dois mandatos seguidos, o Fernando Henrique, o PSDB que tinha praticamente um feudo em São Paulo. Ele foi auto-implodido pela presença do Dória, que era um outsider e que não tinha os menores vasos comunicantes com as lideranças tradicionais do PSDB. O Dória implodiu o PSDB em termos nacionais. Deixa eu trazer um ponto aqui que eu acho importante a gente levar em consideração. O Haddad foi um belíssimo prefeito. O Haddad fez... como é que é aquela via de bicicleta? As ciclovias. Que a elite odiava. Agora na Faria Lima tem fila de patinete, de bicicleta elétrica. É a elite que tanto xingou a ciclovia, é a elite que usa a ciclovia. Não, e é engraçado que é uma elite que xinga a ciclovia em São Paulo, né? Mas bate palma para a ciclovia de Amsterdã. Vai entender. Agora, o Trump na eleição, ele falou uma frase que me parece que cai bem na questão da avaliação de governador de São Paulo. O Trump falou que se ele desse uma facada em alguém na Times Square, ele seria inocentado. Ninguém acreditaria que ele teria matado alguém. Ele não perderia um voto. Exato. Foi isso que ele falou. Eu acho que... E, aliás, curiosamente, depois foi feita uma pesquisa simulando esse cenário, e ele tinha razão. Porque o Trump ele não tem um eleitorado, ele tem um público. Mas depois a gente fala sobre isso. Mas, perdão a interrupção.
É uma coisa que eu estava pensando hoje, assim, o Nicolas Ferreira, os caras tomaram o raio nas costas. O movimento dele, eu não sei se vai ter muita saída, ele não vai fazer uma caminhada dessa por mês, né? Vem eleição aí, mas você vê o nível de seito dessa extrema-direita, esse é o meu ponto, né? Um fanatismo aí dos caras tomarem raio e, né, pela causa, um monte de gente falando isso também. O debate que, né, foi um castigo de Deus, eu cheguei a pensar e encontrar uns desses também, mas não vejo esses caras arredarem pé propriamente, né? Não sei se eles vão conseguir dar continuidade, mas foi um momento que eles saíram das redes, Nicolas, né, liderando isso, não é desprezível, cara. O Lula favorito, mas não vai ser uma eleição fácil, não existe eleição fácil, né, minha gente? O Flávio está se aproximando agora da União Brasil, PSD é um centrão que começa a ficar em disputa, agora abrindo o Congresso até o Carnaval e tudo mais, passando ali, vai ter muito jogo nos bastidores. O Nicolas é um risco para a democracia, mas ele ainda não tem idade sequer para ser senador ou mesmo para ser presidente. Mas ele está se preparando, ele se comunica bem, ele é um risco para a democracia porque ele é um ativo importante. Diz que o gabinete dele, deputado por Minas Gerais, nas eleições ficava lotado o dia inteiro, porque havia gente de todas as partes do país para tentar fazer uma selfie com ele para aumentar seu capital. Então, ele já tem um capital próprio e é uma coisa que a esquerda não encontrou ainda, que é uma figura jovem capaz de trazer votos. A direita já tem, embora ele vai encontrar resistências por parte da família Bolsonaro, como a gente fala, opera como máfia, ou seja, só vale quem é da família. Mas, de qualquer forma, ele não é uma liderança para ser desprezada e, repito, é um risco para a nossa democracia, porque a gente sabe como é que pensa essa criatura. Eu vou resumir isso que o Renzo falou numa frase de efeito. O Nicolas está fazendo aquilo que os políticos brasileiros não fazem. Ele está pensando no longo prazo. Ele juntou 18 mil pessoas em Brasília, as pessoas estão dizendo, é pouco, quer dizer que o bolsonarismo está caindo. Não é, gente, não é. Ele juntou 18 mil pessoas dele e esse número vai subir. Tá? Ele está pensando não agora, não em 2026, não em 2030, 2034. Tá? Esse é um nome que está em ascensão. Ele não está pensando agora, ele está pensando daqui para frente. Ninguém na política faz isso, ninguém faz isso. É o que nós estamos falando agora do Dória e do Tarcísio. Tem uma eleição fácil para o São Paulo, estão evitando, querem correr se jogar o presidente. O Nicolas não está fazendo isso. O Nicolas está pensando na escadinha para cima ainda. Porque eu não sei se eles vão ter potencial, porque essa pauta da anistia não convence ninguém, o plano de governo deles é péssimo, né? Vou continuar com as mobilizações e tal, e tem que ver o número de senadores que esses caras elegem, né? Acho que para esse ano tem que prestar muita atenção nesse cenário também. Mas aí, assim, só para explicar como é que funciona, esse pessoal não está pensando assim, o objetivo do Nicolas não é chegar lá em Brasília e passar a pauta da anistia, sabe? O objetivo dele é mostrar para as pessoas que estão com ele, manter o pessoal mobilizado com uma pauta que não serve para nada, sabe? Que é uma voz da extrema-direita. Que é uma voz da extrema-direita. Ele está construindo exatamente, ele está construindo aos poucos o caminho para, assim que ele tiver idade, não nessas eleições, na próxima, ele tem que ser levado, o nome dele vai ter que ser levado a sério pela direita. Ele está construindo um caminho. Essa galera... E essa, só para finalizar, essa galera que se deixa... a gente tá falando do cara, da mulher lá que, eu morreria por ele, sabe? Se eu tivesse morrido com o Reiter, é tudo bem. Essa galera tem que estar sempre mobilizada. Tu tem que estar sempre fazendo esse mexer. Não importa o quão absurdo seja a pauta. No momento que tu deixa ele pautar eles começam a ver a realidade. Então, um pouco dessas movimentações que esse pessoal faz, essas ideias loucas, não é porque eles querem alguma coisa, é justamente porque eles não querem perder. Tá? É só para deixar isso lembrado. Final Havaianas, tem vários exemplos aí, né? Boicote na Bis. Só pauta. A Havaianas ela tem uma consequência ainda maior, que é a seguinte: desde que a Fernanda Torres participou do Ainda Estou Aqui, que era uma denúncia da monstruosidade da ditadura, a extrema-direita estava doida para pegar qualquer coisa. E não tem o que pegar, porque a Fernanda Torres tem uma vida absolutamente tranquila, ela não é uma deslumbrada, ela não está toda hora na mídia. Mas para criticar aquele vídeo que ela fala, você tem preconceito, Fernanda Torres? Ela fala, tenho contra crente. Começaram a criticá-la por isso, porque não tinha mais. Não tinha o que pegar. Então, o que acontece? A Havaianas, na verdade, foi uma forma de, ao mesmo tempo, perseguir a Fernanda Torres, que fez uma denúncia incisiva contra a ditadura de 64, mas também é um recado para as marcas.
Não contratem pessoas progressistas para serem seus porta-vozes, porque a gente vai partir para cima. Essa articulação das Havaianas parece uma coisa absolutamente ridícula, mas tem método. Ou seja, o recado para as empresas é: olha, vocês vão escolher um garoto propaganda que não seja o Wagner Moura, que não seja a Fernanda Torres, que não seja uma pessoa progressista, porque nós vamos encher o saco de vocês. Nós vamos descobrir pelo e ovo. Então, o ridículo da mobilização das Havaianas deixa uma lição importante, que é o seguinte: esse pessoal não vai ficar em paz. Esse pessoal precisa ser alimentado constantemente com polêmica, por mais estúpida que seja, para estar nas ruas injetando sangue nessa campanha. É isso. Essa semana muito bem, vamos mandar uma boa tarde e agradecer aqui ao nosso amigo Márcio Lima, que já mandou uma colaboração aqui. Muito obrigado, Márcio. Então, de Capilé. Obrigado, meu querido. Muito obrigado, companheiro. E quem puder colaborar, qualquer valor é muito bem-vindo. Estamos aqui com 27 espectadores. O nosso querido Márcio já mandou vintão. A gente precisa de R$100 para pagar essa live. Isso é o custo da live. Eu repito o que a gente já falou aqui várias vezes. Isso não é dinheiro para a gente sair daqui e estourar uma champanhe ou comprar filé mignon ou qualquer coisa assim, não. Apesar que todo dia é dia de comemorar a prisão do Bolsonaro. Fez 2 meses, tem pouco tempo. Vamos deixar mais para frente. Ainda tem muita gente para fazer companhia para o Bozo lá na Papudinha. Vamos segurar essa champanhe aqui. Mas colaborem, sim, queridos e queridas, muito importante. Aí eu tava dando risada aqui do Rafinha. Falou que o Nicolas chegou de Havaianas na caminhada. Eu não duvido, cara, mas é um espetáculo das redes, né? As redes sociais lucram com cada besteirada dessa deles. Essa semana eles não fizeram nenhuma porque teve a repercussão da caminhada, né? Mas semana que vem lá vem, né? Assim, Golden Shower, umas pautas assim, cara. E é para manter. Julinha matou, é exatamente isso. Você precisa de uma alimentação constante. Não importa o quão idiota seja polêmico, é importante que você tenha alguma coisa para mobilizar as redes sociais e para fazer essa gente não sair da rua. É um sistema de alimentação permanente. Se você cortar esse suprimento de escândalos, de pseudo, de bobagens, você não tem como manter essa raça mobilizada. É isso. Teve 4 anos de presidência disso, né? Não custa lembrar, então a gente não menospreza essa situação também. Responde aí, Caríssimo. Só queria... Vou deixar responder depois. Só responder aqui o Caio Bates, que pergunta se na lata agora é terça, sexta e domingo. Não, meu amigo, a gente é escala 6x1. A gente é de segunda a sexta. E como a gente é muito católico, muito religioso, a gente guarda o sábado, que foi o dia que Deus descansou. Mas a gente está no ar de domingo a sexta-feira. E a gente conta com você aqui na nossa audiência. Muito obrigado, Caio. Vai lá, Julinha. Eu só queria acrescentar o outro lado da moeda a isso que o Renzo falou. Porque nós vamos pegar, por exemplo, essa história da Havaianas. Tá? Tem uma treta menorzinha ali e a direita começa a falar: Havaianas é ruim, Havaianas é comunista, Havaianas é isso, blá, 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 blá. Claro que nessa galera que está ouvindo, não os que estão falando, os que estão ouvindo, o povo mais de baixo na escala, muita gente escuta isso e pensa: isso é bobagem. Isso é exagero. Mas o que acontece? Tem pessoas lá dentro, nessa hierarquia, cujo objetivo é insuflar. Peraí, quer dizer que tu tá discordando do que eu tô falando? Então tu vai ser ostracizado também. Então sempre tem essa pressão interna para tu se juntar ao que estão falando, não importa o quão ridículo seja. Muita gente fala isso, muita gente boicota Havaianas, não porque concorda que a Havaianas seja de esquerda ou alguma coisa assim. Eles fazem isso porque eles não querem ser ostracizados dentro do próprio grupo. E é isso algo que a gente às vezes esquece na hora de fazer análise. E tem os tio Franças da vida que são legitimamente loucos e que acreditam mesmo. Quer dizer, é uma gente que reza para pneu, quer dizer. O tio França é um exemplo claro disso. O tio França era o que se chama de rato solitário, mas quando ele enche o carro dele no estacionamento do STF de fogos de artifício, a intenção dele era provocar um estouro. É que ele não tinha dimensão de que aquilo era muito pouco. Mas vamos lembrar que esse cara, antes de se matar diante do STF, ele queria provocar uma explosão de grande potência com um carro cheio de gasolina e o fogo de artifício. É que ele não soube calcular o efeito. O objetivo dele
era claramente isso, era incendiar todos aqueles automóveis, e você imagina um incêndio de 20 automóveis em simultaneidade, isso provoca uma explosão de grandes proporções. Os tio Francis da vida que ouvem isso também são um risco. É aquele que adere para não cair no ostracismo, para não ser colocado à margem do movimento, mas tem um maluco legítimo, aquele com 4 costados, tipo tio Francis, que acredita e diz: eu vou combater isso. É isso. Só trazer uma ponto, a direita é muito burra, porque a Havaianas, ela é altamente popular. Eu quero lembrar aqui que a primeira propaganda da Havaianas foi com uma personagem do saudoso Chico Anísio, extremamente popular, cara. Então, assim, não tem nada de elitizado na Havaianas, não tem, meu camarada. A Havaianas, quem usa é o seu Zé, cara, o seu Zé da mercearia. Não tem nada de elite. Mas isso não tem a menor importância. É alimento, é pasto para o gado. E mais ainda, para as Havaianas, que são uma empresa grande e importante, é também uma forma de dizer o seguinte: olha, pensa bem quem vocês vão contratar para porta-voz, porque se for alguém que a gente não gosta, a gente vai correr para cima de vocês. Imagina o sangue no olho que estava essa gente, desde o sucesso do Ainda Estou Aqui, para achar alguma coisa contra a Fernando Torres. O nível de ataques que o Wagner Moura recebeu pela interpretação, que eu considero brilhante no Agente Secreto, é impensável. Malafaia dizendo que ele era um hipócrita. Todo esse submundo da extrema-direita se reuniu para ofender o Wagner Moura. Em outros países ele seria aplaudido porque é o reconhecimento internacional de um grande artista e de um grande filme. No Brasil, não. Você tem os malafaias que são xingar esse fulano. Olha que divertido. Como é que a gente leva a sério uma análise política com esse som de fundo do rei? Eu tava quase dançando aqui, eu adoro aquela música, mano. Foi mal, sou suspeito, meu TDAH joga contra mim. A menor participação na escolha do repertório, eles fazem essa aula de zabumba, sei lá exatamente qual é o ritmo aqui na porta da minha casa. Qualquer lugar que eu vá não adianta, porque vai sair o som. Então é isso. Mas eu fico mutado quando eu não estou falando bobagem. Billy Jeans, maravilhoso. Por mim, isso pode tocar a noite inteira.